Então vai para Números 9, que tem a ver esse trecho com Santa Ceia. Você vai entender, você que já conhece mais ou menos, tem uma noção, né? Números 9, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. É um trecho até um pouco extenso, mas é um trecho que fala sobre a Páscoa, que hoje para nós é a ceia, né? Pai, em nome de Jesus, nós neste momento vamos aqui estar ouvindo a tua mensagem. Usa-me conforme a tua vontade. Esse trecho, ó Pai, que fala sobre a Páscoa dos judeus, dos israelitas. E hoje para nós, ó Pai, é a ceia do Senhor. Assim como nós sabemos também que não há necessidade mais de circuncidar ninguém. Hoje é o batismo e a Páscoa é a ceia, por causa do nosso Cristo Pascal, que deu a sua vida por nós. Então, Deus e Pai, usa-me conforme a tua vontade, a tua palavra, para que nós saímos daqui mais sábios do que, meu Pai, entramos na igreja para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem pudesse colocar de pé, depois da leitura você pode se sentar. Quem puder colocar sentar. Números 9, 1 diz assim diante: falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, no crepúsculo da tarde, a seu tempo, celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Verso 4: disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Verso 6: houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés, verso 10 agora: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor no mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebração, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu corpo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós, que também celebra a Páscoa ao Senhor segundo os estatutos da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Amém. Podemos assinar. Então, essa era uma festa que tinha que ser celebrada, no meio do povo de Israel. O que significava a Páscoa? A libertação do povo de Israel da terra do Egito, da casa da servidão. Então, essa passou a ser uma das principais festas no meio do povo de Israel.
E eles tinham que celebrar a Páscoa conforme o que estava prescrito na lei que Deus deu a Moisés. Por exemplo, por que eles tinham que celebrar a Páscoa no crepúsculo da tarde? Preste atenção, vocês vão ver agora uma simetria. O que é isso? A comparação disso aqui, desse cordeiro que eles matavam ali para celebrar a Páscoa, com Cristo. Exatamente. Jesus Cristo, ele foi crucificado a que horas da manhã? 9. Exatamente. Amém. Às 9 horas da manhã. E a que horas Jesus morreu, expirou a vida? Fala? 3 horas da tarde. Exatamente, a hora nona. Então, que é a hora, né, que o irmão mencionou ali, às 3 horas da tarde. Então Jesus morreu na terceira hora do dia, que era às 9 horas. Aliás, foi crucificado na terceira hora do dia, às 9 horas. Isso. Certo? E morreu a hora nona, às 3 horas da tarde. Jesus então passou aproximadamente por espaço de 6 horas ali na agonia da cruz e morreu por aproximadamente 6 horas. Então olha só a comparação da Páscoa e dos 2 sacrifícios que eram feitos no tabernáculo, um de manhã e um à tarde. 9 e às 3 horas. Olha só, para que a igreja veja isso, como que isso apontava para Cristo, e por isso também Cristo veio para cumprir a lei, e o seu sacrifício foi um sacrifício perfeito. Então isso, meus irmãos, tinha que acontecer no primeiro mês, no dia 14 do mês, trazendo para nós, para o nosso calendário, era aproximadamente de ali meados de março a meados de abril, que era o primeiro mês deles lá, no dia 14. Então assim tinha que ser celebrada a Páscoa. Outra coisa, por que eles tinham que comer ali os pães asmos, as ervas amargas, juntamente com o cordeiro? Por que os pães asmos? A igreja sabe, né? Porque o fermento simbolizava também para o povo judeu o quê? Para o povo israelita, o pecado. Era um símbolo do pecado para o povo judeu. Certo? A primeira Páscoa que eles celebraram lá no Egito foi sem fermento o pão, porque não haveria tempo para o pão crescer. Eles sairiam do Egito com pressa. Mas também tem para o judeu esse simbolismo forte, o fermento, que simboliza o pecado. Certo? Então o pão tinha que ser asmo. As ervas amargas simbolizavam o quê? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eles deveriam comer as ervas amargas para que lembrassem dos anos de sofrimento, de escravidão na terra do Egito. Olha só. Então, de alguma forma, nós entendemos que a celebração da Santa Ceia, ela tem essa semelhança também, porque é onde nós fazemos o quê? Memória do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, onde nós lembramos do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. É por isso que nós hoje comemos do pão e bebemos do vinho. E lá atrás, o que já prenunciava e apontava para ele, o povo tinha que fazer dessa forma. Outra coisa, por que o cordeiro tinha que ser inteiro e assado no fogo? Não poderia ser comido cru,
nem cozido, porque Jesus Cristo, ele morreria inteiro, nenhum de seus ossos seria quebrado, para que se cumprisse o que estava escrito acerca dele. Olha só a comparação. Então tudo que Deus fez, de alguma forma, foi apontando para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, tudo isso nós temos que ter em mente, porque a Páscoa era para o povo lembrar do sofrimento, da libertação da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Eles sofreram muito lá. Foram muitos anos. 400 anos ali de sofrimento, eles esperando aquela libertação. E, por exemplo, nós fomos libertados também por Jesus Cristo do mundo, que nós podemos dizer que é um Egito figuradamente ou não. Então nós temos que também ter em mente isso aqui na Santa Ceia. Nós estamos aqui hoje porque Jesus Cristo morreu por nós e porque um dia alguém pregou a palavra para nós e nós aceitamos a palavra do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, liberta o homem do pecado e leva o homem para o céu. Amém. Pastor, ele leva o homem para o céu? Ele vai levar. Vai chegar lá? Calma, nós vamos chegar lá. Amém. Não chegou ainda não. Mas quem vai para o céu, ele já tem o passaporte carimbado. Amém. Ele já é salvo. A salvação não vai se dar naquele dia. A salvação, ela se dá na vida da pessoa quando ela aceita Jesus Cristo. Ela é purificada pelo sangue do Cordeiro, e ela passa a exercer o cristianismo conforme a Bíblia, e a cada dia da vida dela, ela vai vivendo para o Senhor, para o Cordeiro que libertou, na palavra, no Espírito Santo, porque ela sabe que ninguém pode tirar essa promessa da vida dela. Amém. Porque quem prometeu é fiel. Aleluia. O Senhor prometeu de tirar o pecado, de libertar o homem do pecado e também de levar o homem para o céu. Amém. Isso tudo nós temos que ter na nossa memória. Então, se nós estamos aqui hoje, é pena que nem todas as pessoas têm essa reflexão. Olha como Deus queria que isso aqui fosse algo perpétuo para o povo dele. Ou seja, essa perpetuidade, ela perduraria até Cristo, é lógico, né? Até Cristo vir e estabelecer um novo pacto, a nova aliança, o concerto que Deus fez conosco, a aliança feita na cruz do Calvário. Onde ali, meus irmãos, muitos às vezes esquecem disso, e aí está o problema. Esquecer da cruz, porque não existe evangelho sem cruz. Jesus, ele viveu o ministério dele focando na cruz para a qual ele veio, e ele foi para a cruz, foi crucificado nela, morreu, sofreu pelos nossos pecados, não reclamou, não murmurou. A agonia dele foi tão grande que até o irmão Gels pregou aqui, né, da última vez, que ele suou o quê? Sangue. O sangue já começou a sair pelos poros dele, na agonia que ele teve. E depois se verteria pelo seu corpo na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Ele sofreu tudo por nós. Então é por isso que nós temos que ter em mente. Eu não estou na igreja por causa de um homem humanamente falando, homem mesmo, natural. Eu estou na igreja por causa do Filho do homem, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e comprou a igreja com seu sangue, com preço de sangue, morreu pela igreja, e ele vem buscar a igreja, e daqui a pouco ele está aparecendo ali no meio das nuvens, e nós vamos subir e encontrar com o nosso Cristo nas nuvens, e seremos levados. A Bíblia fala isso. E estaremos com o Senhor para todos sempre. Eu não quero me ater aqui, pastor, como é que vai se dar isso? A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, depois. Eu não quero me ater a isso, eu quero me ater à promessa dele, que ele fez de vir nos buscar. Nós não vamos ficar aqui por todo o tempo. Pastor, se eu morrer,
se você morrer hoje, você tem a promessa salvo de ressuscitar na primeira ressurreição, que a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esse não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo. Esse está salvo, esse está em Jesus Cristo, esse é purificado, esse é abençoado, esse está com a promessa eterna. Mesmo se morrer, ele já vai ser guardado para o descanso até o dia da ressurreição. Então nós cremos nisso, na doutrina de que a pessoa que morre com Cristo, irmão, a alma dela vai para o descanso, aguardar a ressurreição. Pastoreio condenado vai para o tormento, aguardar a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a condenação, e a pessoa ser lançada no lago de fogo. Lembre-se disso, isso é Bíblia. Mas voltando para o trecho aqui, os israelitas deveriam fazer isso, e aqui duas pessoas, ou melhor dizendo, alguns homens, como fala aqui, se você quiser acompanhar verso 6 de Números 9, houve alguns que se acharam imundos, não dois, alguns, né? Não fala dois, por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, eles chegaram a Moisés e perguntaram a ele, né? Estamos imundos, como está no versículo, por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta que era feita ao Senhor na Páscoa, né? Do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Aí Moisés, mas espera aí que eu vou falar com Deus. E o que ele me falar, eu falarei a vocês. Homem de Deus, né? Não fazia nada com a sua cabeça. Porque, à época, qual era o meio de Deus falar com o povo? Qual que era a via? Através dos profetas. Através dos profetas. Era assim. E hoje, qual que é a principal via de Deus falar com o seu povo? A intercessão entre Deus e os homens, o Espírito Santo. Espírito Santo. E mais o quê? E a vida atira com a palavra de Deus. O principal meio. Então, o que eu estou pregando para vocês aqui, eu posso errar um detalhe ou outro, porque o ser humano é perfeito. Mas no mais, eu tenho certeza disso que eu estou pregando para vocês. Tanto no trecho aqui, quanto a questão da ressurreição, da vinda de Cristo, promessa de salvação, é Bíblia, porque a Bíblia já é uma palavra profética. Amém. Quem toma posse dela está tomando posse da palavra de Deus, é Deus falando com a pessoa. E se a pessoa guardar no Senhor de forma obediente, ela vai ser levada para onde? Para o céu. Isso, para a glória de Deus. Então esses homens, eles tocaram no cadáver de um homem, e quem tocasse no morto, ele ficaria impuro, cerimonialmente. Ele tinha que passar primeiro pelo ritual da purificação, não é? Ali durante os 7 dias, onde ele era ali visto pelo sacerdote, aquela coisa toda. Mas enfim, eles estavam imundos. E por que eles chegaram perto do profeta Moisés e disseram isso, não esconderam? Porque eles queriam participar da Páscoa. Que bênção. Amém. Eles queriam participar, eles não queriam ficar de fora da Páscoa. Que bênção. Então, meus irmãos, isso é uma bênção. Aí Moisés disse: aguardem que eu vou ver o que Deus vai falar a respeito disso. Olha só o que Deus falou, acompanhe comigo se você puder, verso 10 de Números 9. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No mês o quê? Primeiro ou segundo? Observe bem, ó. Deus falou que vocês não podem participar da Páscoa assim. Então Deus liberou. Por quê? Porque Deus, ele quer o quê? O que Deus quer? Que as pessoas participem Amém. das celebrações que Ele as estabeleceu. Certo? Só que, por eles estarem impuros ou imundos, tanto faz, né?
Então, eles não poderiam participar no primeiro mês, eles iriam participar no segundo mês. Então, houve o quê? Uma reserva. Vocês podem, mas vai ser no segundo mês. Ou seja, a seriedade das coisas de Deus. A gente observa que, qual aspecto? As coisas de Deus não são de qualquer maneira. Para ninguém. Deus tem seus critérios. Moisés, eles podem participar no segundo mês. Da mesma forma de como vocês participam, mas no segundo mês. Olha só que coisa interessante isso. O que nós aprendemos com isso? Qual que é a aplicação para a nossa vida? Nós temos que ter o que para com Deus? Critério. Nós devemos servir a Deus com critério. Então, por exemplo, o dia da Santa Ceia, ele é um dia que deve ser almejado e desejado por todos nós. Pode acontecer da pessoa, de repente, igual o irmão Lucas não veio aqui semana passada, estava passando mal. É lógico, esse é um caso diferente. Eu estou falando disso, preste atenção, igreja. Mas eu estou falando aqui, o que o texto mostra é que esses rapazes eles queriam participar e Deus concedeu, só que no mês segundo. 6 horas da tarde, pastor, eu estava em casa. 6 horas. Cheguei aqui com 10 minutos de atraso. Mas cheguei. Glória a Deus. Amém. Então, vamos pegar o testemunho do irmão ali. O irmão estava em Carangola. O que fez o irmão acelerar, de certa forma falando? Santa Ceia. O irmão desejou estar na Santa Ceia. Amém. Glória a Deus por isso, né? Então, nós aprendemos que nós temos que ter o quê? Desejo pelas coisas de Deus. E esses rapazes, eles tiveram desejo, não porque era uma coisa assim, deles estarem apenas no meio do povo, não. Porque era uma festa estabelecida por Deus, uma das principais. E a Santa Ceia nós podemos dizer assim, uma das principais, ou até mesmo a principal celebração da igreja. Por que a principal, pastor? Tudo para Deus tem que ser feito com ordem. Sim, é lógico, tudo é importante. Porém, aqui nós estamos fazendo memória de quem quando nós comemos do pão, que simboliza o corpo, e bebemos do vinho, que simboliza o sangue. Nós estamos comendo e bebendo de quem? De Jesus. É a Santa Ceia, nós podemos dizer, a celebração mais importante da igreja ou não? Nesse sentido. Nesse sentido. Não que as outras coisas não são. São tanto quanto, porém, essa tem esse detalhe, esse acréscimo, né? É o corpo e o sangue dele. É o mandamento. É o mandamento, exatamente, mulher. É o mandamento. Então, nós precisamos entender isso. E aí, eles celebrariam conforme os israelitas, mas no segundo mês, certo? Versículo de número 13. Olha só, eu vou encerrar. 13 e 14. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Isso aqui é sério. Ou seja, em outras palavras, a pessoa que tratar a Páscoa de qualquer maneira, com desdém, não com devido respeito, essa pessoa será eliminada do povo. Pastor, o que é essa eliminação? Explica para nós. Alguns pensam que é morte. Aqui eu digo isso. Porém, essa eliminação era apartar a pessoa do meio do povo de Israel. Ela perderia tudo que ela tinha. Olha só, porque ela não quis, por desdém, por não respeitar. Olha só, irmãos, como nós temos, olha o aspecto aqui, que respeitar as coisas de Deus. Não tratarmos as coisas de Deus com desdém, de qualquer maneira. Ah, não tem problema não. Se eu for, bem. Se eu não for, na próxima eu vou. Isso, para a época, significaria esse pensamento, um pensamento desrespeitoso e que traria sobre a pessoa a eliminação. Ela seria afastada do povo de Israel.
Se você passou uma pequena também passagemzinha lá no Novo Testamento, quando foram que faziam as festas, até que o rei pediu que cada um viesse lá com suas vestes limpas, tal assim, que teve um servo que não foi lá com suas vestes limpas, purificadas, quando o rei falou assim com ele: tirai este homem daqui, lançai-o para fora, aonde haverá choro e ranger. Lançai-o para fora. Exatamente. Tirai daqui. Quer dizer, isso significa, olha só que interessante, meu irmão, sem salvação. Isso significa que é uma forma que Jesus usou para contar sobre o seguinte sentido: ninguém vai entrar na glória senão com as vestes dignas de salvação. Então Jesus contou isso só para, de uma forma até assim meio que parabólica, não é? Ensinar sobre isso, porque isso não vai acontecer. Ninguém vai entrar lá assim e vai tirar de lá. Já nem vai para lá, nem vai para lá. Porque a Bíblia fala que a pessoa, né, que vive no pecado não vai para lá. Mas Jesus usou essa forma para explicar, para alertar as pessoas que não adianta a pessoa, ela está com uma roupagem, com uma roupa de salvação. Ela tem que estar no estado de salvação. Certo? Vou usar esse termo. Muito bem lembrado. E aí, verso 14 para encerrar: se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Então Deus não faz exceção, é igual para todo mundo, tanto para vocês quanto para o estrangeiro que estiver no meio de vocês aí, estiver no meio de vocês. É um estatuto só. Deus, ele não faz exceção para salvar. Para Deus não tem judeu, não tem grego. Deus quer coração. Sabe o que Deus quer? Vocês acham que Deus trabalha com gente arrogante? Que trata as coisas dele de qualquer maneira? Não. Deus é Deus. Nós que somos servos. Então, Deus, ele quer, se ele trata todo mundo igual, ele chama todos para a mesma salvação, ele quer que nós tratemos a obra dele, que não é minha, não é de ninguém, é dele, com a devida reverência, porque ele dá de forma igual para todos. Deus abençoa todos nesse sentido, né? De uma forma igual. Deus não faz acepção, mas Deus também não aceita que ninguém zombe dele. A Bíblia fala que de Deus não se zomba, o homem vai colher o que ele plantar. Não pode tratar as coisas de Deus de forma desrespeitosa, tem que tratar as coisas de Deus de forma reverente. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para dar o melhor. Deus não nos chamou para dar o pior, não. Deus, ele deu o Filho dele por nós. Só isso aí já basta nós darmos a nossa vida pela obra de Deus, pela causa de Deus, porque Deus deu um único Filho dele, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos portadores da vida eterna. Ele nos deu o que ele tinha de melhor e o único Filho dele. Então nós temos que dar o melhor para Deus também, meus irmãos. Amém. Então não trate a Deus com desdém, desrespeito. Pastor, eu conheço pessoas que fazem assim, mas não vão longe. Não imitem esse tipo de pessoa. As coisas de Deus têm que ter reverência. A gente aprende. Então, deu para os irmãos entenderem aqui a comparação direitinho. Se você quiser estudar na sua casa, depois você estude, tá? Jesus morreu 9 horas da manhã. E, aliás, ele foi sacrificado, né? 9 horas. O sacrifício dele foi às 9 da manhã. Ele morreu às 3 horas da tarde. Isso tudo é bom você ir observando para você entender também o Antigo Testamento, que tudo tem uma comparação, né? De certa forma, tá bem? Eu vou estar chamando o irmão Gelson e também o evangelista. Amém. Aqui à frente. Bem? Está orando para consagrar o pão e o vinho, né? Amém. Louvado seja Deus.
Pode chegar aqui, faz favor, evangelista, faz favor também com nossa Mãe Conjuntos. Pai, neste momento, nós consagramos esses elementos ao Senhor, para que passem a ser, ó Pai, elementos de salvação, com poder de salvação sobre a nossa vida, ó Deus e Pai, tanto o pão quanto o vinho, para que nós, ó Pai, possamos estar nos alimentando de Cristo, e que seja, meu Pai, essa ceia para a nossa salvação, com discernimento, porque quem faz, meu Pai, participa da ceia com discernimento, participa para a salvação e não para a condenação. Se nós oramos e consagramos esses elementos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode pegar, não precisa, não tem ninguém aqui, né? Eu não sei, a nossa irmã Aparecida era batizada, já Aparecida? Ah, tá. Glória a Deus, aleluia. Você que pegou o pão e o vinho, pode fazer sua oração, para começar a fazer sua oração, como nós fazemos. Vamos orar. Pai, perdoa-nos dos pecados nesta noite. Senhor, nós estamos aqui para ceiar, para participarmos, ó Pai, desse momento tão importante da Santa Ceia. Momento, meu Pai, uma celebração instituída por Cristo, ali onde Ele, meu Pai, instituiu antes de sua morte, e Ele, meu Pai, ceiou com os discípulos. E Ele disse que era para que nós fizéssemos isso em memória dEle até que Ele venha. E nós sabemos, ó Pai, que quem está ceando de coração, no discernimento, está aguardando a vida de Cristo para a salvação. Meu Pai, perdoa-nos dos nossos pecados, daquilo que pensamos, ó Pai, falamos. Nós erramos, ó Pai, na nossa família, na igreja, na sociedade, pensamentos, atos e obras que às vezes não agradam ao Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, tenha misericórdia de nós, para que a celebração da Santa Ceia seja para nós uma celebração para a salvação e não para a condenação. Assim que nós pedimos-te, ó Deus e Pai, nesta noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, para que não fique, meu Pai, condenação nenhuma entre nós e o Senhor, para que toda, meu Pai, condenação, para que toda acusação de Satanás contra a nossa vida caia por terra, porque a Tua palavra diz, ó Pai, o apóstolo Paulo, dissertando a igreja de Corinto sobre a Santa Ceia, ele disse, meu Pai, que quando nós estamos ceiando, nós estamos sendo julgados para não sermos condenados com o mundo, meu Pai. O julgamento nosso é agora na Santa Ceia. Se nós ceiarmos de coração, nós estamos isentos da condenação que cairá sobre o mundo, ó Pai. Quanto peso há na Santa Ceia, quanto ensinamento, meu Pai, a palavra de salvação, é ato de salvação para a vida de Cristo. Nós ceiamos, nós esperaremos, ó Pai, Ele até aquele dia para a salvação em nome de Jesus. Pai, perdoa todo qualquer tipo de pecado, purifica-nos pelo sangue de Cristo, de todo pecado, o sangue que nos justifica, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu no pé, ergo o pão um pouquinho e diga assim: Senhor Deus, eu te agradeço, pelo Senhor ter enviado o Teu Filho para sofrer o Seu corpo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Eu no pé, coma do pão em nome de Jesus. Amém. Erga um pouquinho o cálice, se você já acabou de comer, tá?
Diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu te agradeço, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário para a purificação da nossa vida de todo pecado, em nome de Jesus. Pai, por meio deste cálice de vinho, eu renovo a minha aliança com o Senhor, com cada irmão, com cada amada igreja, em nome de Jesus. Eu não confio em vocês. Aleluia. Agradeça a Deus aí um pouquinho, da forma de como você quiser. Nós já estamos no encerramento do culto. Fique à vontade por algum momento. Louve a Deus por você estar aqui. Não digo na igreja nossa, mas por você estar na presença do Senhor, participando da Santa Ceia, deste mandamento do Senhor para a salvação da sua vida. Louve a Deus neste momento, meu irmão, minha irmã. Agradeça porque nem todos estão aí. Quantas pessoas perdidas no mundo que não participam, né? E os que não participam da ceia com a devida reverência e discernimento, essas pessoas vão ser condenadas, porque eu gosto muito desse versículo, ele é forte, irmãos, onde Paulo disse à igreja de Corinto: quando nós ceiamos, nós estamos sendo julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Isso é muito forte. Quer saber o que significa a Santa Ceia? Salvação e não condenação. Esse versículo principalmente fala sobre isso. Amém? Então, neste momento, você vai louvar a Deus, você vai agradecer a Deus, né? Nosso irmão Gelson vai, estar aqui encerrando, cantando um hino. E nesse hino que ele vai cantar, você pode cantar com ele, você manifeste-se da maneira que você quiser, para nós encerrarmos o culto em estado de ação de graças, porque Deus é bom para nós. Amém? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Oh, glórias! Aleluia, Deus. Também sei, Oh, meu Pai, louvado que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Aleluia, Deus. Tu és meu Senhor. Todas as coisas glória a Deus, aleluia. para o bem daqueles que te amam. Te agradecemos, meu Pai. Todas as coisas cooperam para o bem As coisas cooperam. daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sim, meu Pai, aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor.
Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem somente aqui. Irmãos, olha só. Todas as coisas, quem disse isso? O apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então quer dizer que quando acontece um problema na sua vida, não problema provocado por você, não estou falando disso, da pessoa não vigiar, estou falando assim, aquele problema que vem, isso é para quê? Para nos revertir, nos Isso, para melhorar a sua vida, para te ensinar, para te edificar, para você aprender. Amém. Por isso que Paulo falou, todas as coisas cooperam. Quem falou isso foi traído por muitos irmãos em Cristo, foi abandonado, como eu falei outro dia aqui, mas o Senhor não assistiu. A presença maior em que ele não podia perder era do Senhor, e o Senhor foi com ele até o final, como diz. Aleluia. Paulo morreu antes da hora? Não. O servo de Deus morre antes da hora? Não. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Paulo fala isso de dentro de um coração que passou por muitas experiências indesejáveis. Mas Paulo, ele tinha um segredo revelado pela palavra qual? Ele olhava para Cristo. Por isso que ele não parou, ele teve força. Ele olhava para aquele que fortalecia ele. Por isso que ele fala lá em Filipenses 4, o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você for ver o contexto lá, sofrimento. Mas ele podia porque Deus era com ele. Deus chamou cada um de nós. Se a gente não retroceder como Paulo não retrocedeu, Deus leva a gente até o final. O pastor Paulo também. Isso não é mérito nosso, é mérito de Deus, a glória de Deus. Ele que nos chamou. E Ele não chama ninguém para deixar o ministério completo. Ele quer completar a boa obra que Ele começou. O senhor citou o versículo do livro, eu gosto muito do livro Filipenses, e tem um versículo 4:19 que diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a tua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. É o que o irmão está falando. Bênção pura, a promessa. Mas ele fala isso também que o amado evangelista falou. Em que contexto? A igreja de Filipos, ela contribuiu com o apóstolo Paulo num momento difícil da vida dele. Ela contribuiu com ele. Então, segundo esse contexto, Deus falou: Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Por quê? Porque Deus, tudo que você faz para Deus, o que acontece? Para a obra de Deus, Deus está vendo. Eu posso às vezes não ver alguma coisa, mas Deus vê. Amém. Né? Tem que a pessoa que de repente fala: meu Deus, eu fiz isso, eu estou fazendo, ninguém está vendo. Pensa assim, não. Se algum dia você pensar isso, saiba de uma coisa: ainda que alguém não esteja vendo, o mais importante é aquele que vê. Deus está vendo. Amém. E ainda que eu não receba aqui na terra, o meu galardão está reservado lá agora. Eu quero ser vizinho do senhor, tá pastor? Nós vamos ser em nome de Jesus, vamos ser vizinho do outro lado. Amém. Eu não sei ao certo como é que vai ser lá, não sei que a gente vai estar lá. É isso aí. Né? Então, isso é importante, irmãos, a promessa da salvação. Hoje prega-se pouco, não que se não prega, mas prega-se pouco sobre a salvação. E a salvação é a principal doutrina, né? Porque o Senhor veio para quê? Salvar e buscar um perdido. Quem estava perdido? Cada um de nós estava perdido. Fomos achados e encontrados. Então, nunca saia dessa posição de achado pelo Senhor. A ovelha que estava faltando no rebanho. Isso aí. Se coloque sobre os seus pés aí. Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes, ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação de Deus Espírito Santo. E te agradeço, meu Pai, pela vida de cada irmão, até por aqueles que por algum motivo não vieram. Abençoa-os também, meu Pai, em nome de Jesus, onde eles estão, os que estão se recuperando ou com algum tipo de problema, que o Senhor fortaleça. E assim, meu Pai, que nessa consolação, no ânimo e encorajamento do Espírito Santo, nós encerremos a semana, meu Pai, que praticamente encerra para nós no domingo e começa na segunda-feira. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Amém. E que as palmas do Deus a paz do Senhor foi bom para o lado, para terminarmos o culto em comunhão. Deus abençoe em nome de Jesus. Né?
Deus abençoe também